Quando um lutador perde o controle, o árbitro deixa de ser juiz e vira adversário. Hoje você vai ver as vezes em que os homens responsáveis por fazer justiça acabaram lutando por suas vidas. Em 26 de abril de 2014, em uma luta amadora de peso leve no Reino Unido, Matthias Frederick nocauteou Ahmad Aswad e pulou em cima dele, ao ver que Aswad estava inconsciente. O árbitro Leon Roberts se lançou para interromper a luta, mas Frederick se recusou a parar de golpear. Oh, there's a shot. He's out. He is out cold. That's it. He is out. Leon Roberts. Leon Roberts with the slickest back take I have ever seen. Diante de um público estupefato, Roberts pegou o lutador enfurecido com um estrangulamento impecável, arrastando-o para fora. O movimento foi tão técnico que parecia mais profissional que os lutadores, demonstrando que o árbitro podia ser tão perigoso quanto os homens que ele regulava. Em 2003, em um evento do Street Beefs, o peso pesado inglês Wayne Cook enfrentou o americano Julian Gonzalez em uma luta cheia de tensão. Wayne Cook dominou completamente, tanto que perdeu o controle e não conseguia parar de golpear seu adversário. Quando o árbitro interveio para interromper a ação, Wayne Cook explodiu, se virou e descarregou sua fúria não só contra Gonzalez, mas também contra o árbitro, desferindo golpes pesados. Whoa, this is going way over the top there. Way to go, Andy Davis, the referee. O árbitro não teve escolha. Deslizou-se atrás de Cook e o imobilizou estrangulando-o. Enquanto a multidão rugia ao ver que o homem que havia vindo para lutar acabou sendo derrotado por quem deveria manter a ordem. E essa não foi a primeira vez que um lutador escolheu o homem errado para bater. Quando um lutador sofre um nocaute brutal, muitas vezes é o instinto que assume o controle. E dessa vez tudo terminou da pior forma possível. Após ser nocauteado nos primeiros 5 segundos da luta contra Carlo Capucci, Renat Liatfov milagrosamente conseguiu ficar de pé. O castigo havia apagado seus sentidos. Do nada, Renat avançou não contra seu adversário, mas sim contra o árbitro, que o havia salvado segundos antes. Com calma e sob pressão, o oficial reagiu, posicionou-se atrás e imobilizou-o com um estrangulamento guilhotina, mantendo a pressão até que o lutador atordoado desmaiasse pela segunda vez. Обескураживающе закончился. 10 секунд потребовалось, но посмотрите, не может в себя прийти Ренат. Армену Ананьяну здесь не просто приходится, но и секундантам Рената Летифова сейчас хорошо бы успокоить своего бойца, да. O público rugiu ao perceber o ocorrido. O árbitro não apenas controlou a luta, mas também defendeu sua vida com as mesmas técnicas que deveria supervisionar. Mas nem todos os árbitros têm paciência para te estrangular. Alguns respondem com pura fúria. Em um evento do He Fights, o árbitro Billy McCombs achou que tinha acalmado uma troca acalorada, mas um dos lutadores ainda não tinha terminado. Se soltando, ele avançou com más intenções. McCombs, que além de árbitro também era policial, decidiu que já tinha visto o suficiente. Com experiência, interceptou, imobilizou e derrubou o homem com autoridade no ringue. O público ficou incrédulo. O árbitro havia passado de pacificador a executor, mantendo o lutador no chão até que a segurança e a polícia o retiraram à força. E McCombs não foi o único árbitro que mostrou que também podia lutar como os melhores.
Sabe o que é mais humilhante do que ser nocauteado no primeiro round? Ser derrubado pelo árbitro depois da luta? Foi o que ocorreu com o iraniano Razi Jabari em uma luta do Universal Reality Combat Championship. Depois de ser derrotado pelo herói local Honório Banário em apenas 2 minutos, Jabari se recusou a aceitar a derrota. Quando anunciaram o resultado, ele recusou apertar a mão do seu rival e tentou sair do ringue sem nenhum respeito. O árbitro Joey Lepitin interveio para acalmá-lo, mas Jabari respondeu com insultos. Our winner for match number 7, Honório! E então tudo explodiu. Jabari empurrou o árbitro e depois deu um golpe baixo na cabeça dele. Lepitin não hesitou, agarrou-o, levantou-o e o jogou contra o ringue enquanto a segurança entrava. À noite, o iraniano sofreu 2 derrotas vergonhosas, uma nas mãos de seu rival e outra do homem que deveria protegê-lo. Mas nem todos os árbitros ficam calados, alguns têm treinamento em luta própria. Em uma acalorada luta de boxe na República Dominicana, Júlio de Jesus perdeu completamente o controle, após receber um golpe limpo que o mandou para a lona. O árbitro decidiu interromper a luta imediatamente, mas Júlio não gostou nem um pouco dessa decisão. Jesus, no le conviene la pelea. Ya viendo Ángel Cruz. Y tiene la intención de salir esto rápido. Tiene la intención de salir. Em resposta, ele lançou um golpe selvagem, não contra seu adversário, mas diretamente contra o árbitro. Faltou respeito ao referee. Ei! Mas antes que o público atônito pudesse reagir, o oficial respondeu com um contragolpe certeiro. Bueno, eu creo que deve. Ei! Não, por... O que se seguiu foi puro caos. De Jesus tentava se defender enquanto o homem encarregado de fazer cumprir as regras mostrava que até mesmo os árbitros têm um limite. A ordem desmoronou em segundos, mas algo ficou claro. Aquele árbitro não ia se deixar intimidar em seu próprio ringue. E essa não foi a única vez que um lutador confundiu o árbitro com um saco de pancadas. Depois de sofrer um nocaute brutal em apenas 10 segundos contra Rice Brink, Joseph Nem se levantou atordoado e desorientado. Oh, right away. Push kick right away. And a nice punch, elbow punch. Reason why it's called Showtime, ladies and gentlemen. Mas em vez de recuperar a calma, ele confundiu o árbitro com seu oponente. Em uma reviravolta inesperada, Nem pulou nas costas do árbitro e aplicou um mata-leão nele. Take a choke on Brandon Gallows. This is serious. Holy shit. O árbitro mal respirava enquanto assistentes corriam para separá-los. A luta já tinha acabado, mas naquele momento parecia que quem lutava pela vida era o árbitro. Embora às vezes os árbitros não apenas se salvem, mas também virem o jogo. Ahmed Al-Darmaki achou que tinha a vitória garantida quando pegou seu adversário com um mata-leão. Mas mesmo depois que o adversário desistiu, ele se recusou a soltar o golpe. Preocupado com a segurança do lutador, o árbitro veterano Mark Goddard entrou para separá-los à força, mas a frustração de Al-Darmaki explodiu. Ele empurrou Mark Goddard com força no peito, desencadeando a fúria dos outros oficiais. Themselves out. They can finish it off here. This is not good. This is not good. Oh, it's over. Rear naked choke, ladies and gentlemen. Mark Goddard não recuou, encarou e o empurrou para trás, desclassificando-o imediatamente. A mensagem foi clara: ataque seu adversário, mas encoste no árbitro e perde tudo imediatamente. E às vezes, até mesmo no boxe sem luvas, o caos também acaba recaindo sobre os árbitros. O Bare Knuckle já é caótico o suficiente para que os lutadores se voltem contra os árbitros. No Bare Knuckle Fighting Championship 62, Keith Richardson tinha acabado de ser castigado por uma sequência brutal de Alberto Blas. Quando o árbitro Sam Burgos pulou para interromper a luta, Richardson, agindo apenas por instinto, girou e partiu para cima do homem que tentava salvá-lo.
Burgos recuou com as mãos para cima, se defendendo, enquanto os assistentes corriam para separá-los. A luta já tinha acabado, mas a fúria de Richardson quase criou outra, dessa vez com o árbitro. Mas se o Bare Knuckle já é um caos, espera para ver o que acontece no sub. Na Austrália, nada é mais inaceitável que um golpe na nuca, especialmente na ópera de Sydney. Aquilo transformou uma luta em um dos maiores casos de hooliganismo na história do boxe. Na luta entre Ken Salisbury e Alex Temilkov, um golpe ilegal na nuca desencadeou o caos. Treinadores e assistentes invadiram o ringue. O promotor Bernie Hall agarrou um lutador pela cabeça, enquanto o árbitro Sharky Ramon teve que lançar socos para sobreviver à confusão. Sharky Raymond is one of the cornermen. The fight will have to end. Sharky Raymond throwing everything. Bernie Hall is now throwing punches. There are other people in the ring. There must be 20 people in the ring. Punches flying everywhere. Em segundos, quase 20 homens trocavam socos no ringue. Os fãs que esperavam um contra um acabaram presenciando uma verdadeira batalha campal, com um árbitro que desferia socos mais duros do que alguns dos próprios boxeadores. Mas às vezes a violência mais precisa vem de árbitros que realmente sabem lutar. Alguns árbitros não apenas interrompem a ação, mas também humilham os lutadores com seus próprios golpes. O russo Vyacheslav Datsik ficou famoso por desafiar todas as regras, regiões. Contra Ramais e Célia, ele lutou sujo, com golpes baixos, ataques ilegais e ignorando o árbitro. Quando o árbitro tentou colocar ordem, Datsik explodiu novamente, obrigando-o a contê-lo fisicamente. Inclusive, após a luta, ele lançou outro ataque, mas dessa vez o árbitro levantou a guarda para se proteger. Cansado do caos, o árbitro o imobilizou com um estrangulamento pela segunda vez, mostrando que nem o lutador mais insano da Rússia podia escapar de um oficial cansado de suas palhaçadas. Mas às vezes é o árbitro quem termina o que o lutador começou. No Cage Rage de 2005, Attila Kubilay deixou sua marca como um dos lutadores mais sujos já lembrados. No início, quando deveriam tocar as luvas, Kubilay deu um golpe baixo, um sinal de que aquela não seria uma luta limpa. Já em ação, ele começou com outro golpe ilegal e continuou com uma série de joelhadas proibidas. Quando o árbitro interveio, Kubilay se recusou a soltar. Sem outra opção, o árbitro o envolveu em um estrangulamento e o obrigou a se render. Kick there. Oh. I mean, I like the idea that it was Striker versus Dracula, but Attila's background is Vale Tudo as well, so very similar in certain ways. Grant Waltman looks as though he's struggling to pull Attila off of his opponent. Grant actually had to restrain Attila to stop him from fighting. Attila's getting aggressive. Kubilay não só perdeu a luta, perdeu para o árbitro, foi desclassificado, humilhado e vaiado até ser expulso da arena. Mas os momentos mais selvagens chegam quando o árbitro não só controla o caos, mas se torna o verdadeiro protagonista da noite. Numa breve luta sem regras, não só os lutadores desferiram golpes. Depois que um deles empurrou o árbitro para intimidá-lo, ele respondeu com um golpe brutal. O público foi à loucura quando o árbitro levantou o homem e o jogou com força no chão. O lutador tinha passado dos limites e o árbitro o colocou de volta no lugar à força. No ringue, os árbitros estão lá para manter a ordem, mas quando os lutadores esquecem as regras, eles mesmos se tornam a última linha de defesa. E mais de um descobriu tarde demais que o árbitro também sabe lutar.